Boa noite, nós somos o grupo 1 e nós ficamos com o tema A Escola do Design, a formulação de estratégias com o processo de concepção. O grupo é formado por mim, Anderson Gustavo, Fábio Luciano e Jesaías Kenson. De início, vamos entender um pouco o que propõe a Escola do Design. A Escola do Design ela propõe um modelo de formulação de estratégias que busca atingir uma adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas de uma organização. Pode passar. Agora vamos falar um pouco sobre de onde surgiu e como surgiu a origem da Escola do Design. Inicialmente, a Escola do Design ela surgiu através de dois livros influentes que foram escritos na Califórnia. O primeiro livro foi esse livro que é o Leades in Administration, de Philip, que foi feito em 1957. E o outro foi o Strategy and Sculpting, de Alfred, que também foi feito em 1962. Mas a origem mesmo só veio surgir quando um grupo de administração geral da escola de Harvard fez a publicação do livro Business Policy, Taste and Curse, que foi publicado em 1965. Agora vamos falar um pouco sobre o modelo base da escola de design. Inicialmente o modelo é basicamente essa imagem que está representada aqui para vocês. São dois processos, que é o primeiro, avaliação interna, que visa as ameaças e as oportunidades no ambiente externo, e também tem a avaliação interna, que visa as forças e as fraquezas da organização. Na avaliação externa, as ameaças e as oportunidades do ambiente são os fatores chaves para ter o sucesso na criação da estratégia. E na avaliação interna, as forças e as fraquezas da organização são as competências distintas que fazem com que façam a criação para obter a melhor criação dessa estratégia. Aí também na imagem mostra outros dois fatores, que é os valores gerenciais da organização, que são basicamente as crenças e as preferências daqueles que lidam formalmente a organização. E também tem a responsabilidade social, que é basicamente a ética da sociedade onde a organização vai operar. Tendo todas essas caracterizações, né, dentro do projeto, aí sim vamos ter uma avaliação e uma escolha da estratégia. Essa escolha dessa estratégia ela foi feita. Teve um cara que é o Richard Hummett. Ele foi quem desenvolveu a melhor característica para fazer a escolha dessa estratégia, que são basicamente a aplicação de 4 serviços, que é o primeiro seria a consistência, que é basicamente a estratégia que não deve apresentar objetivos e políticas mutuamente inconsistentes. A segunda seria a consonância. No caso, seria a estratégia deve representar uma resposta adaptativa ao ambiente externo e às mudanças críticas que ocorrem dentro dele. A terceira seria as vantagens, que seria a estratégia deve proporcionar e criar uma manutenção de vantagens competitiva na área da atividade selecionada. E por último seria a viabilidade, no qual a estratégia não deve sobrecarregar os recursos disponíveis e nem criar um subproblema insuperável. Finalmente tendo todos esses pontos escritos, né, isso desta escola, aí
poderia, agora sim, depois de ter todos os pontos fixos, né, da escola, vem a implementação da estratégia na organização. É isso. Dando continuidade ao que Anderson acabou de apresentar, eu sou Gesaías, eu vou falar sobre as 7 premissas da Escola do Design. E essas 7 premissas, elas são o que basicamente vai sustentar a Escola do Design. Algumas são bem evidentes, outras são implícitas. Para começar, a primeira, né, que é a formação da estratégia deve ser um processo deliberado de pensamento consciente. O que isso quer falar, né? Andrews, em sua publicação, né, ele falou que os executivos eles devem o quê? Saber exatamente o que estão fazendo e quando a estratégia vai se tornar tão deliberada quanto é possível, né? E a segunda premissa vai ser justamente a responsabilidade por esse controle e a percepção que devem ser do executivo principal. E essa pessoa é o estrategista, né? O que isso quer falar, né? Ela vai dizer que o executivo ele vai estar no topo da pirâmide, ele vai ser o ápice da pirâmide organizacional, né? E também vai excluir os atores externos do processo nessa parte da premissa. A terceira, né, que vai ser o modelo da formulação de estratégia, deve ser mantido simples e informal, como o próprio nome diz, né? Na explicação no livro vai dizer que essa premissa ela vai acompanhar justamente a última, que vai ser o quê? Garantir que a premissa ela seja controlada por uma única mente, porque sendo uma única pessoa unicamente controlando, o processo vai se manter simples, né? E vai diferenciar justamente essa premissa essa premissa dessa escola das demais escolas, que seria a escola empreendedora, diferenciando da escola empreendedora, a escola de planejamento e também a escola de posicionamento. A 4, que seria justamente as estratégias devem ser únicas, as melhores resultam de um processo de design individual. O que a gente tem que especificar aqui? Seria uma situação específica. Não é qualquer situação, uma variável genérica, não é. Esse aqui seria uma estratégia que tem que ser para um caso individual. A escola do design ela vai usar justamente o conteúdo para ela mesmo, no caso, para o processo ser todo desenvolvido. E, claro, esse processo tem que ser, principalmente, né, como a gente estuda muito em engenharia de produção, um processo bem criativo para que possa atingir a competência. A quinta premissa é justamente falando sobre o processo de design está completo quando as estratégias parecem plenamente formuladas como perspectiva. Nesse caso aqui, vai ter justamente a formulação, ela vai continuar, pode dizer até assim, eu acho que durante e depois da implementação. O quadro maior deve parecer uma grande estratégia. O que seria isso? Um conceito global do negócio. O que a gente pode falar, né? O livro até cita bem diretamente isso, em palavras curtas e grossas, que vai ser uma versão, não vai ser uma versão darwiniana na formação de tal estratégia, vai ser justamente uma versão bíblica, que vai ser como uma grande concepção, que seria justamente uma escolha que seria suprema, seria a escolha, podemos dizer, a escolha ideal, né? E ela vai ter que ser de acordo em alguma parte do tempo, de acordo com o tempo, né? Ela tem que ser pronta para ser implementada dentro do processo. A próxima premissa é justamente a 6, que vai falar sobre essas estratégias devem ser explícitas, assim precisam ser mantidas simples. Andrews, novamente, né, ele vai falar que justamente que elas devem ser explícitas para quem vai fazer, né? E para quem vai articular, para quem vai compreender, elas precisam ser acessíveis. Que ele até cita até uma frase que a simplicidade é a essência da boa arte. A última premissa, que vai falar justamente sobre, finalmente, depois dessas estratégias únicas, desenvolvidas, explícitas e simples, são totalmente formuladas.
é que elas podem ser implementadas. O que isso quer falar, né? Justamente, a escola de design ela vai fazer uma separação direta e clara, né, sobre o pensamento e a ação. Cada vez que uma nova estratégia é formulada, a abertura de uma estrutura, de tudo de uma organização deve ser considerado novo. E tem até outra frase bem interessante de Andrew que vai falar justamente sobre que até que conheçamos a estratégia, a gente não pode começar a especificar a estrutura apropriada. Essas foram as 7 premissas que falaram justamente sobre a escola do design. A próxima parte é com Luciana, a crítica da escola do design. Olá, pessoal. Dando continuidade ao que foi dito e mostrado até aqui, vamos agora falar sobre a crítica da escola do design. Primeiro, aqui no slide, avaliação dos pontos fortes e fracos. Como uma organização conhece seus pontos fortes e fracos? Então, assim, de acordo com a obra, a obra Safari da Estratégia, uma organização ela conhece seus pontos fortes e fracos por consideração, avaliação, julgamento embasado pela análise. Então, assim, em outras palavras, a gente diz que essas organizações elas conhecem seus pontos fortes e fracos por pensamento consciente, expresso verbalmente e no papel. O que a gente sabe é que as organizações elas estão sujeitas a constantes mudanças, mudanças constantes, isso é fato. Essas mudanças de estratégias elas são reflexos ou até mesmo elas permitem novos reflexos de experiências. O que nos leva a crer que mudanças de estratégia elas nos levam, é óbvio, a novos riscos. Então, assim, esse ambiente ele nos permite concluir que nenhuma organização sabe de fato quando suas competências elas serão de fato os pontos fortes e pontos fracos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, de acordo com a obra, os pontos fortes eles podem ser cada vez mais estreitos do que a gente espera, enquanto que os pontos fracos eles podem ser cada vez mais amplos do que a gente também espera. Então, assim, os autores eles nos permitem dizer que, às vezes, é preciso cometer uma série de erros até cotidianamente descobrir quando é possível descobrir o que de fato funciona ou não para uma organização. Voltando aqui ao slide, a estrutura acompanha a estratégia, como um pé esquerdo acompanha o direito. Então, assim, na verdade, o que suporta a organização é o desenvolvimento da estratégia e o projeto da estrutura, mesmo que ainda, muitas vezes, eles se apoiem mutualmente. Isso quer dizer que um procede o outro e o segue. Quando a organização ela muda de posição, quando a organização ela salta para uma nova posição. Então, através disso, a gente pode dizer que a formulação da estratégia ele é um sistema integrado e não uma sequência arbitrária. Então, é preciso que, além de elaborar estratégia nos escritórios, é preciso lidar com produtos e clientes reais. Então, a estrutura ela acompanha a estratégia. Próximo slide. Explicitar a estratégia, promover inflexibilidade. Então, assim, tornar as estratégias mais explícitas possíveis para garantir que elas possam ser, digamos, investigadas, que elas para fins de coordenação e suporte. Por quê? Porque um estrategista, por exemplo, ele pode estar seguro agora, mas ele pode não se manter ou não estar seguro para sempre. Então, é preciso que se explicite essas estratégias para que elas possam sofrer esse processo de investigação, coordenação e suporte. Então, assim, entende que durante períodos de incerteza, o perigo não está na falta de uma estratégia explícita, mas no oposto. O que seria esse oposto? O fechamento prematuro dessa estratégia. Porque, mesmo diante de incertezas mínimas que sejam, é preciso reconhecer os perigos da articulação das estratégias. E o próximo ponto
E aqui, falando ainda sobre essa explicidade da estratégia, perguntas como quando, como e quando não, essas perguntas elas são descartadas na escola do design. O próximo ponto aqui é a separação entre a formulação e implementação. Separar pensamento de ação. Você me dá uma sinopse e eu lhe dou uma estratégia. Essa afirmação, ela se nega a formulação da estratégia como um longo, sutil e difícil processo de aprendizado. Por quê? Porque ela estimula com que os gerentes, os executivos, estimula eles a separar pensamento de ação, permanecendo em suas salas, em vez de irem a campo, de irem à fábrica e conhecer os clientes, de fato, que é de onde eles terão as verdadeiras informações a serem exploradas. Então, essa coisa de ficar na sala, de ficar, digamos assim, receber o script e dali traçar a estratégia, representa um sério perigo para a organização, tendo em vista que é uma dificuldade, digamos assim, as organizações que não vão conhecer de fato seus potenciais e se limitam à vida, digamos, de escritório. Então, é sobre isso, assim, era isso que a gente tem que falar sobre a crítica da escola do design. Para finalizar, e não menos importante, né, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, as contribuições. A gente vê, como tem no slide, né, que existem posso falar assim, 4 condições em particular que vão fazer a organização ela ir para o modelo da escola do design, né? Que a primeira justamente o cérebro pode, em princípio, lidar com todas as informações relevantes para a formação da estratégia. A gente sabe que há momentos que as organizações elas vão precisar de um exímio design. Por quê? Porque esse design ele vai desenhar todo o processo da estratégia em si. O 2, que é justamente esse cérebro é capaz de ter conhecimento pleno, detalhado e íntimo da situação em questão. O que isso quer falar, né? Esse potencial para centralizar todo esse conhecimento, eu posso falar assim, né? Para que a estratégia possa compreender justamente o que está acontecendo. Justamente isso quer até dizer que eu, como pessoa, um indivíduo, só vou entender o que a organização, a estratégia que a organização tá fazendo, se eu fizer parte dela, né? O 3, que vai falar justamente sobre o conhecimento relevante deve ser estabelecido antes que a nova estratégia pretendida tenha de ser implementada. Em outras palavras, a situação precisa permanecer relativamente estável, no mínimo previsível. O que é que isso quer falar, né? Em certo momento, vamos falar assim, né, grosseiramente, o estrategista ele vai ter que saber se essa estratégia ela vai ter relevância dentro de tal período de implementação, né? No 4, a organização em questão precisa estar preparada para lidar com a estratégia centralmente articulada. Isso aqui é bem interessante, né? Precisa justamente de pessoas que estejam dispostas, né, a fazer estratégia, porque, primeiro de tudo, precisa de tempo, de recursos, de energia, e justamente para ter uma estratégia centralmente determinada. Como eu falei, né, precisa haver força de vontade para fazer essa implementação, fazer acontecer, né? Até um início que eu ia falar e acabei esquecendo, que era justamente essa crítica aqui, ela não vai ela valoriza a escola do design, mas ela vai mostrar a melhor maneira de fazer a estratégia, né? E para finalizar, deixa eu só passar o slide. Pronto, passou. Para finalizar, existem duas condições porque assim, a estratégia, claro que ela vai se aplicar melhor no seu nicho em particular, né? E existem duas condições que vai fazer com que a estratégia ela se faça parte de uma reorientação.
eu posso falar assim que, em primeiro de tudo, né, seria o quê? Quando haver uma mudança, uma certa diferença na estratégia, na organização, essa estratégia existente ela não pode ser abalada. Na verdade, ela seria abalada, né? É o primeiro passo. O segundo é que quando tem como eu falo até no slide, como uma nova estabilidade, ela tem que apoiar essa nova concepção desde o início, para que não venha a ocorrer erros futuramente dentro da estratégia da organização, né? E para finalizar, eu quero só dizer que a escola do design ela é muito importante, porque a gente vê que, até no livro fala do autor, que fala que tem muitas administrações que são espertas, elas são espertas, elas passaram por mudanças que não, por condições de mudanças que não foram tão grandes, mas mesmo assim elas se perderam. Que o livro até enfatiza muito que precisa ter uma administração que seja muito esperta, muito sábia. E ela, além de tudo, ela desenvolveu vocabulários para que possa discutir com as demais estratégias. E justamente o que Anderson falou, para finalizar, ela forneceu uma adequação, que seria entre as oportunidades externas e a capacidade interna. Eu quero agradecer e finalizar a nossa apresentação nessa parte aqui. Obrigado.